Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre como o jejum de Daniel me ajudou a parar de comer por emoção, comer emocional. Pra quem não sabe, o jejum de Daniel foi um jejum que Daniel, do livro da Bíblia, fez porque ele teve uma revelação muito ruim. E eu vou ler a palavra no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 2. A gente tem uma base, né, o que é esse jejum. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Então, o jejum de Daniel é basicamente isso. Um jejum que você fica 21 dias, onde você tira tudo o que é saboroso para você, carne, o que é saboroso especificamente para você. É muito saboroso, você tira. E aí você fica 21 dias. Além de fazer isso, você ora, busca, lê a palavra. E como que eu senti que eu deveria fazer esse jejum de Daniel? Não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas Deus começou a me dar pequenos sinais. Eu entrava no Instagram, tinha lá jejum de Daniel. Aí eu entrava aqui no YouTube, tinha lá jejum de Daniel. Eu falei, não, Senhor, eu não aguento, não tem como eu ficar 21 dias só comendo legumes, frutas e sem carne, sem nada que eu gosto. Não, Senhor, eu não aguento. Mas aí Deus começou a falar no meu coração de uma forma que eu acho tão lindo, que o Espírito Santo convence a gente, que a gente não consegue dizer não, entendeu? Aí eu comecei o jejum de Daniel. Eu fiz um caderninho, aqui meu caderno de jejum. E eu tenho as minhas cartinhas aqui para Deus. E esse é meu caderno de jejum de Daniel. Foi muito especial, porque eu não achei que eu ia conseguir terminar, mas o Espírito Santo me ajudou muito, muito, muito durante esse processo. Como eu fiz esse jejum de Daniel? No meu jejum de Daniel, tá? Eu tirei tudo que é saboroso para mim. Então, pra mim, o que era muito saboroso, doce, né? Doce, eu comi muita pipoca, né? Pra quem já assistiu aqui, sabe que eu era viciada em dorama, então fazer um baldão de pipoca e aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo pra mim. Pizza, hambúrguer, tudo que vocês imaginassem que era muito bom, eu tirei. Eu comecei a comer só... E assim, gente, ó, vou te falar. Tem gente que tira o arroz e feijão, mas eu não tirei. Por quê? Porque o arroz e feijão pra mim não é assim, nossa, que saboroso, sabe? É só uma comida mesmo, uma sustância. Mas se for pra você como se fosse assim, eu não consigo, é muito saboroso pra mim, aí você tem que tirar. Antes do jejum de Daniel, eu comia pão, margarina, cappuccino, café com açúcar, ovo, com requeijão, com queijo, tudo isso. E no jejum de Daniel, eu comia fruta com aveia. No começo foi muito difícil. No começo foi muito difícil pra mim. No almoço eu tirei a carne, o frango, todo tipo de carne. Eu tinha o direito de comer uma vez em uma refeição ao dia ovo. No almoço eu comia arroz, feijão, muita salada, muita salada, muita salada, muita salada, muita salada. À noite eu comia também a mesma coisa, às vezes eu acrescentava o ovo, à tarde uma fruta, e enquanto isso eu orando, né? A gente tem que evitar também, não pode ficar, só pensar em comer, comer. No começo, eu confesso pra vocês que a minha preocupação era mais em comer, como eu vou comer, o que que eu vou comer, como eu vou fazer isso, como que eu vou passar fome desse jeito, são 21 dias, eu não vou aguentar. Então eu vi um vídeo aqui na internet de uma mulher, de uma irmã de Deus, falando que um dos erros que ela tinha cometido no jejum dela foi se preocupar demais com a comida. Eu vou no mercado para não faltar isso, eu tenho que ter isso em casa para comer, eu não posso deixar faltar isso, e deixar de se preocupar com a comida espiritual. Eu vi esse erro dela, né? E usei para me ajudar. Quando começava a ficar muito difícil para mim, eu ia ler a palavra, eu ia orar, eu ia pedir para Deus me ajudar. Vou falar bem a verdade para vocês. No dia que eu comecei a fazer jejum, no dia, apareceu uma festa de aniversário para ir. Final de semana, no primeiro final de semana, apareceu um churrasco, uma festa de aniversário e no outro dia um churrasco daqueles topzera pra gente ir. E meu esposo queria ir, meu filho queria ir e eu fui. E cheguei lá, comi mandioca e salada. Mandioca e salada. Aí no outro tinha doce, tinha aqueles brigadeiros, não podia comer também. Sabe assim, um teste mesmo pra você ceder?
E graças ao bom Deus eu consegui. E todo final de semana era assim, gente, é muito engraçado. Porque a gente geralmente nunca tem um convite, assim, tanto convite. E quando eu tava em jejum, toda vez tinha convite pra comer. Meu Deus, me ajuda, né? Às vezes eu acho que Deus faz isso pra ver se a gente realmente quer, né? Então, como eu mostrei pra vocês aqui, além da comida que eu me organizei, né? Eu me organizei, ó, vou comer isso, eu pesquisei o que eu podia comer, como eu podia comer, quais ideias eu podia comer, como que eu vou me organizar pra poder comer certo, pra poder não ficar desesperada e morrer de fome e aí pegar e comer qualquer coisa. Então, eu me organizei na comida e organizei aqui, no propósito. Eu fiz um caderno que eu vi também aqui no YouTube a ideia de uma senhora, de uma irmã. Falei, eu vou fazer pra me organizar. Aí eu fiz aqui, eu imprimi o calendário, mas você pode anotar, né? E aqui eu escrevi todos os meus pedidos. Os meus pedidos, escrevi o que eu poderia comer e o que eu não poderia comer. E todos os dias eu anotava algo que o Senhor falava comigo. Pedidos que o Senhor não concedeu. Não concedeu. Mas um dos pedidos que eu nem imaginava que era um dos que eu mais precisava, que era esse. Parar de comer por emoção. Eu tava mal, comer porque eu tava feliz. Eu lidava com a comida antes desse jejum assim. Acordava. Então, assim, o momento que eu pensava assim, o que eu vou comer? Era tipo, me dava um pico de felicidade. O que eu vou jantar hoje? O que nós vamos jantar? Tipo assim, era a comida, pra mim, era a felicidade do dia. Então, eu tive um dia difícil, eu só preciso de uma panela de brigadeiro pra mim comer. Nossa, eu tive um dia mais ou menos estressante no meu trabalho, então fazia um baldão de pipoca e ia pra frente da televisão assistir, porque aquilo ali me saciava. E quando eu vi, eu tava bem acima do meu peso, né? Tinha engordado bastante. Vou colocar uma foto aqui. E aí eu tava muito triste, mas eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia parar de comer. E aí o Senhor tocou no meu coração quando eu estava escrevendo aqui, né, o propósito de jejum. Quando eu estava escrevendo aqui, eu escrevi assim: que eu seja completamente saudável e esteja sempre com o peso saudável, que eu me liberte do comer emocional. E isso eu vi de uma irmã também, da mesma irmã que fez o caderninho. Se eu achar o vídeo dela, eu vou postar no link aqui pra vocês. Ela falando que um dos pedidos do jejum de Daniel dela foi ela sair da obesidade, porque ela era obesa. Hoje ela não é mais obesa. A gente sabe como é ruim. O Senhor foi me ajudando, porque antes eu lidava com a comida de forma muito exagerada. Não conseguia dizer não para um doce. Vamos supor, deu uma vontade de comer um doce, eu tinha que arrumar um jeito de comer um doce depois do almoço. Eu não tinha uma disciplina, eu não tinha um domínio próprio para dizer não para aquele doce. Era assim, era como se mandasse em mim a comida. Eu via uma comida gostosa e eu não conseguia dizer não para aquela comida porque aquilo mandava em mim. E a situação não estava boa, eu tinha que comer uma pizza, sempre assim, descontando as emoções na comida, sabe? E aí eu comia muito, muito mais do que precisava comer. Esse assim que eu tentava me preencher com a comida, sabe? Eu passei situações durante o jejum que me dava vontade de comer loucamente uma panela de brigadeiro e eu não podia comer. E o Senhor foi me mostrando, não era a comida que podia me consolar, mas era Ele. O Senhor foi me ensinando, todas as vezes que você estiver ruim, não vai para comida, não vai para um doce, não vai para um dorama, não vai se distrair, não vai sair da realidade, não vai comer emocionalmente para tentar preencher o vazio, para tentar preencher, solucionar aquela situação. Vai para mim, corre para mim. É eu que vou resolver, sou eu que vou mudar a sua história, sou eu que vou transformar aquilo que é impossível, eu posso fazer por você. E o Senhor foi me corrigindo em questão de cuidar do meu corpo, em questão de cuidar da minha saúde, em questão de buscar mais estar bem fisicamente. Não estou falando de estética, tô falando mesmo de querer se alimentar bem. Sabe assim, aquela coisa que a gente acha que é impossível? Eu era assim, nossa, essa conversa de, comer pra se nutrir. Comer é muito bom, não consigo parar de comer. Não consigo parar de comer essas coisas, não. E o Senhor foi me mostrando que eu precisava me nutrir.
cuidar do templo do Espírito Santo, me nutrir, comer coisas boas, comer fruta, tomar bastante água, descontar tudo na comida, mesmo que for saudável, não precisa comer até ficar explodindo, porque aquilo não vai resolver o seu problema. E o Senhor foi me mostrando isso no jejum. Gente, durante esse jejum, Deus me deu sonhos proféticos, Deus me deu sonhos onde Ele me alertava sobre determinadas pessoas que estavam do meu lado. Eu fiquei muito mais próxima de Deus, porque Deus foi me mostrando coisas que eu não estava vendo antes, que eu precisava mudar, entendeu? Pecadinhos que a gente acha que não é nada, e o Senhor foi me mostrando, ó, isso aqui precisa ser mudado, você vai começando a ficar mais sensível ao Espírito Santo. Esse é um dos poderes maravilhosos do jejum. A sua carne vai enfraquecendo e o seu espírito vai ficando mais forte, claro, porque além de, o jejum enfraquece a carne, e você vai alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, louvando, adorando a Deus, buscando, né, orando. Então não adianta você só fazer o jejum e não orar e não buscar, porque daí não vai ser jejum espiritual, né? Então assim, hoje eu tô contando aqui essa experiência para vocês, não para dizer que o jejum é para isso, mas foi um dos propósitos que eu coloquei durante esse jejum, que o Senhor me ajudou a vencer. E depois do jejum, hoje eu como para me nutrir. Claro que eu voltei a comer, às vezes eu como pizza, mas não é mais aquela coisa assim, eu preciso comer 5 pedaços de pizza, senão eu não vou estar feliz. Eu preciso comer uma panela inteira de brigadeiro, senão eu não vou estar saciado, aquele vazio não vai tampar mais. Não, o Senhor me curou disso. Hoje eu sou curada disso. Hoje eu não como mais de forma por emoção, não como mais as minhas emoções, né, que fala. Eu como para nutrir o meu corpo. Eu parei de comer pão, eu era viciada em pão. Gente, eu era uma viciada em pão. Eu comia pão no café da manhã, eu comia pão se deixasse no almoço, no lanche da tarde, na janta. Era uma das coisas que eu tirei durante o jejum, que foi bem difícil para mim. E hoje eu nem sinto falta mais. Doce, às vezes eu como, mas não é uma coisa assim que eu fico desesperada pra comer. Às vezes me bate assim, quando a gente volta a comer doce, o nosso corpo quer continuar comendo, né? Então, às vezes assim, me bate um desespero de comer doce depois do almoço. E eu falo, não, eu consigo, eu tenho domínio próprio, eu consigo vencer isso. Eu não vou deixar isso me vencer. É assim que o Espírito Santo vai fazendo com a gente, ele vai corrigindo, né? E assim, uma das coisas que foram consequências dessa mudança, desse comportamento que o Senhor me ajudou a vencer, foi que eu consegui emagrecer. Eu emagreci 5 quilos, eu eliminei 5 quilos, né, que fala, que pra mim foi maravilhoso, porque eu não consegui emagrecer de jeito nenhum, eu tentava de tudo, eu não conseguia emagrecer, e o Senhor me ajudou a emagrecer. A finalidade que eu comecei esse jejum não foi pra emagrecer, mas eu tive essa consequência das escolhas que eu fiz, das escolhas que o Espírito Santo me ajudou. Então, hoje, talvez se esse vídeo apareceu para você, ou se o Espírito Santo já está falando com você para jejuar, isso sim é uma resposta de Deus para você. Sim, filha, eu quero que você jejue. Sim, filho, eu quero que você jejue. Eu quero tirar algo do seu coração que você não está vendo que precisa ser tirado. Eu quero te mostrar que comigo você vai ter domínio próprio sobre as suas emoções, sobre a sua comida, sobre o seu paladar. Você vai se nutrir. Eu não quero mais que você coma emocionalmente. Eu não quero mais que você tente saciar essa angústia, esse medo, essa tristeza através da comida. Você não precisa disso. Você me tem. Você tem o Espírito Santo a seu favor. E eu quero que você me busque em vez de buscar a comida. Essa é a minha experiência, né, com o jejum de Daniel. E o Senhor já está me cobrando de novo, outro dia eu tô adiando. Mas assim, eu vou me organizar e já vou fazer. E vou orar também para que o Senhor venha me dar propósitos certos, né, desse jejum. Que Deus te abençoe, que você consiga cumprir aquilo que o Senhor está te chamando a fazer.